Nós não estamos em guerra, não temos inimigos na nossa fronteira, não temos acidentes, fenômenos da natureza como tsunami, terremotos, vulcões, furacões, mas temos um grave problema em segurança pública. Uma pesquisa inédita da consultoria Quest, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, mostrou que 51% dos brasileiros, mais da metade, afirmam já terem sido assaltados, que é o roubo, que é com violência, né? Furtados pelo menos uma vez na sua vida. O índice salta para 85% quando os entrevistados são perguntados se conhecem alguém que já foi vítima desses crimes. O levantamento ainda aponta que a sensação de insegurança, que é tão grave quanto a própria insegurança, cresceu, sendo que 8 em cada 10 brasileiros veem agravamento da violência no país nos últimos 12 meses, períodos que coincidem, inclusive, com as novas administrações dos governos estaduais e do governo federal. Um outro dado alarmante: o Brasil registrou quase... Pepe, o que está escrito ali? Quanto? 1 milhão, é isso? 1 milhão? 1 milhão? Não, não é possível. Em outro dado alarmante, o Brasil registrou quase 1 milhão de homicídios em quase 2 décadas, de 2003 a 2021. 1 milhão é o número de mortos na guerra do Irã com o Iraque. 1 milhão é mais do que o número de mortos em 15 anos de guerra do Vietnã. Os números são do escritório da ONU sobre drogas e crime. O país lidera esse triste e vergonhoso ranking desde 2009. De lá para cá, segundo o relatório da ONU, o ano mais violento foi 2017, durante o governo de Michel Temer. Enquanto isso, o ano menos violento foi o de 2019. Foi o primeiro ano da gestão Bolsonaro. A bandidada ficou com medo. Bom, vamos fazer um debate a respeito disso. E eu quero começar falando com Emerson Tawil. Emerson, parece que é um problema que mistura problema social, porque a enorme injustiça social que existe em nosso país, o abismo social que existe em nosso país, uma juventude excluída do mercado de consumo e bombardeada com a publicidade que estimula a ter um relógio caro, a ter um tênis da melhor qualidade, a ter uma motocicleta para sair com a namorada. Então, essa exclusão aliada a um materialismo, um consumismo e déficit de educação é um problema. Um outro problema é o crime organizado, as organizações criminosas estruturadas corrompendo órgãos de controle, atuando em todos os escalões e gerando impunidade. E um terceiro ponto é o esgotamento da capacidade orçamentária do poder público, que já está no limite prudencial de gasto de pessoal e não consegue mais investir. O discurso, a rota na rua, ele produz um resultado limitado no tempo. O que, na sua opinião, investigações aprofundadas, combater o crime na sua causa e não na consequência, combater o receptador, buscar o cerne, a cadeia de comando das organizações criminosas, seria uma forma de evitar esse tipo de ação? Olha aqui, esses marginais estão com armas que provavelmente entraram pela fronteira ou foram roubadas de algum depósito das Forças Armadas. Eu quero o seu comentário. Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas de bancada. Boa tarde à nossa audiência. É um tema polêmico e sempre trazido em todos os debates das eleições, seja por governadores, prefeitos e até o chefe do Estado-Maior, que é o presidente da República. Sem dúvida é um conglomerado, não existe uma fórmula mágica, é um assunto muito delicado, muito perspicaz. Nós temos no país cerca de 900 mil presos, dentre eles são 644 em regime inicialmente fechado, 190 respondem em liberdade e nós temos também 310 mil foragidos da justiça. Ora, não basta só a polícia prender, mesmo porque depende de outras classes e de outras instâncias, depende muito principalmente do judiciário.
Então, existe a falha legal, porque uma lei ela deve se anteceder, né, a qualquer fato, e aí nós temos a benemerência, né, não é a ideia, a suposição de benemerência por parte da lei. O judiciário parece que tem caminhado na contramão dessas estatísticas, onde marginais, inclusive, do alto comando do crime organizado, são postos em liberdades através de um habeas corpus, através de, ainda que com condenações de 33, 30, 60 anos, mas são postos em liberdades. A polícia, como eu disse, ela atua massivamente, mas infelizmente esbarra em outros entraves, como a lei e o judiciário, principalmente. Parece que essa ideia desse inchaço nos presídios traz com que as autoridades tenham essa parcimônia e em que a liberdade seja a regra de marginais contumaz. Não estamos falando aqui daquele que furta um alimento no mercado. Estamos falando de casos gravíssimos, de homicídio, latrocínio. Esses roubos de motos têm sido muito comum e têm crescido vertiginosamente. É importante, como você disse, Capês, ninguém tem uma fórmula mágica, mas é preciso debater, sentar à mesa, como nós estamos aqui, para falar sobre um assunto de extrema delicadeza. Aqui morre muito mais do que em todas as guerras, como você mesmo disse. Ir às ruas é um desafio, saber se volta vivo. E mais da metade da população já teve esse desprazer de ter sido ou furtado ou roubado. Portanto, cabe a nós, cidadãos, cobrarmos das autoridades esse debate aprofundado, porque ninguém tem a fórmula mágica, mas é preciso debater, porque não é a sensação de insegurança. Nós vivemos a insegurança. Professor Acácio Miranda, evidentemente eu enumerei aqui uma série de causas próximas, causas médias e causas remotas da criminalidade. Mas nós não vamos conseguir consertar a curto prazo o problema da injustiça social, da exclusão, do abismo social, da falha da educação, do número grande de jovens aí que estão excluídos do mercado de consumo e muitas vezes por uma péssima orientação, tanto em casa quanto do Estado, na escola, partem para o crime. Agora, a curto prazo, é preciso fazer alguma coisa. Em curto prazo, mudar a legislação simplesmente não vai resolver o problema, porque o papel admite tudo. Tem que ter estrutura para investigar e combater o crime. O Rio de Janeiro, desde o governo Brizola, no início dos anos 80, as organizações criminosas tomaram completamente conta dos morros cariocas. Tem locais em que a polícia não sobe, porque eles estão armados até os dentes e desfilam com suas metralhadoras. É praticamente um estado paralelo dentro do poder público. São Paulo, nós temos essa violência urbana, motociclistas andando, assaltando pessoas, como vemos aqui, assaltam, atiram, latrocínio. A polícia tem feito o que é possível, mas parece que é necessário ir além do possível. Tem que esticar um pouco o limite do possível. Então, na sua avaliação, como conseguir, pelo menos, tornar a insegurança pública dentro de níveis de tolerabilidade, porque o que estamos vivendo hoje, que me desculpe aqueles que se fiam em índices e buscam explicações a partir de índices estatísticos, a violência está nas ruas. E eu vou falar uma coisa para você antes de passar a palavra. Ali no bairro do Paraíso, domingo de manhã, 9 horas da manhã, um casal de idosos foi caminhar perto da minha casa, numa panificadora para tomar o café. Foram abordados por um motociclista, tinha outro na garupa, e aí tem alguém armado. Por exemplo, poderia eu ter tomado uma iniciativa de proteger o casal. Apareceram mais 2 motocicletas. Quem tivesse ali armado e tentasse reagir seria morto. Sim. Então, na sua avaliação, como é que é esse problema? E não adianta aqui a gente debater e dizer, é uma coisa para daqui 10, 15 anos. De imediato, amanhã, o que é possível fazer em termos de intensificação do policiamento? Capês, você tocou em 3 pontos que eu reputo essenciais. Primeiro, a questão social. A gente não vai combater a criminalidade se nós não intensificarmos certas ações sociais. Em segundo lugar, você também tocou na questão da estruturação
das polícias. De nada adianta nós discutirmos leis penais, lei de execução penal e assim sucessivamente, se as nossas polícias não forem melhor aparelhadas, melhor estruturadas e, principalmente, não forem melhor remuneradas. Em terceiro lugar, há um ponto relacionado à reincidência, à ressocialização no Brasil. Nós temos no Brasil quase 1 milhão de presos. O Emerson bem disse, não adianta a polícia sair prendendo à torto e à direito. Se no dia seguinte eles estão em liberdade ou, pior do que isso, ficam um período preso e saem piores do que entraram. Então eu acho que a ressocialização, a estruturação das nossas polícias e a estruturação dos nossos sistemas penitenciários são as primeiras medidas a serem tomadas. Depois a gente pode pensar em alteração de lei penal, de lei processual penal, porque nada disso é inócuo se nós não tivermos o braço prático, o braço efetivo, o braço forte daqueles que estão na rua diariamente. Querido Felipe Monteiro, você quando para o seu veículo num semáforo, você fica completamente tranquilo, põe o braço para fora, fala em celular, ou você está permanentemente ligado? Até que ponto essa questão da segurança pública afeta o dia a dia da população? Afeta totalmente o Capês. A sensação de segurança pública, infelizmente, é uma realidade do Brasil. E é uma realidade no Brasil porque a gente faz todos os anos a mesma política pública falida de guerra às drogas, que não funciona em lugar nenhum do mundo, né? Quando o Acácio falou aqui que vamos pensar em estruturar melhor as polícias, aumentar o salário da polícia, eu falo o seguinte, Acácio, se a gente fizer isso, não vai mudar em nada a política pública no Brasil. Porque a política pública de segurança pública no Brasil, eles têm que pensar de forma completamente diferente. Eles têm que pensar numa forma, sendo bem sincero, de discutir a estrutura da polícia em si, né? Por exemplo, eles têm que discutir como que a gente vai fazer para evitar a comercialização das armas, que aumentou nos últimos anos. É bom lembrar, há um certo tabu quando falam que grande parte das armas que o crime organizado usam são armas adquiridas de forma ilegal. Não é verdade. 55% das armas adquiridas e usadas para a criminalidade cometer esse crime que está vendo aqui são pegas por bandidos de pessoas na casa delas que compraram armas de forma legal, né? Ou seja, eles têm que pensar de forma estrutural na questão da segurança pública. Outro problema que ninguém discute aqui, até que ponto, quando você pensa na descriminalização das drogas, você, por consequência, diminui a quantidade de crime também. Porque na política atual do Brasil, para você ter uma ideia, quando você prende o usuário, aquele pequeno usuário que usa a drogas somente para lazer, essa pessoa vai para a prisão, para o presídio e vira um traficante. Ela sai pior da prisão. Ou seja, para a gente pensar segurança pública de forma séria e de forma eficiente, nós temos que pensar em fazer diferente o que a gente faz há 30 anos. E há 30 anos, a nossa política pública de segurança é exatamente a mesma. Não adianta botar dinheiro na polícia, porque se botar dinheiro na polícia agora, sem uma política pública bem desenhada, a gente vai perder esse dinheiro. Renato Ribeiro, política pública bem desenhada. Eu concordo com alguns pontos tratados aqui pelo Felipe Monteiro. De fato, precisa ter uma alteração. Agora, política pública montada, já se fala em política pública há 20 anos. Faz 30 anos que eu participo de debate sobre mudança e não muda nada. Por quê? Porque o Estado está numa capacidade de esgotamento. A verdade é que as estruturas do Estado são insuficientes para dar conta do aumento da crise e dos problemas que surgem. Essa é a grande questão. Por mais política pública que se faça, nós estamos enfrentando esse problema. Agora, eu sou obrigado também a chamar um ponto, meu querido Renato Ribeiro. Nós estamos com 50 bilhões de reais destinados a emendas parlamentares. 50 bilhões de reais. O governo federal destina 900 milhões de reais para segurança pública. Só comprar armas não vai adiantar. As polícias estão bem armadas, mas é preciso buscar a raiz do problema. E a raiz do problema está nas organizações criminosas. Ou seja, você é do tempo em que
saía com... Você até desse tempo, sim. Parava o carro, saía com o toca-fitas de gaveta, porque senão quebrava o vidro e levava. Toca-fita Rodstar. Você é do tempo que tinha rodinha de magnésio que eles levavam embora o carro? Hoje ninguém mais quer comprar. Se você largar um toca-fitas, fitas, sabe o que é toca-fitas? Você põe uma fita de cassete e ouve. Se você deixar um carro com toca-fitas, ninguém vai arrombar e levar. Ou seja, o marginal, ele procura aquilo que tem mercado para ele vender. Sim. Hoje eles querem levar o teu celular, principalmente para aplicar golpe de Pix, já que o Banco Central lançou o Pix e os cuidados necessários. Qual a sua avaliação, Renato Ribeiro? Capês, boa tarde a todos. Mais importante do que colocar dinheiro nas polícias, é importante ter inteligência. O que falta é, evidentemente, salário decente para os policiais, tanto os policiais civis quanto os policiais militares, mas eu chamo a atenção para um ponto que é especial. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Isso quer dizer que nós temos 27 polícias militares e 27 polícias civis, totalizando 54, mais uma polícia federal, 55 polícias. Existe uma carência de sistemas que interligam as informações de uma polícia para outra. Então, qual que é o grande problema? O problema é que esse sistema é feito para não dar certo, é um sistema irracional do ponto de vista gerencial. Se tem 55 polícias no Brasil, qual que é a chance desse negócio dar certo? Qual que é a chance da polícia do estado do Nordeste ter informações sobre bandidos de alta periculosidade do estado de São Paulo? Essa chance é zero. Então, o que tem que ser feito? Primeiro, repensar o nosso modelo de polícia, assim como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lá, eles têm um sistema que é muito mais local. A polícia é local. Aqui, as guardas civis, elas têm uma dificuldade muito grande de avançar. E tem na responsabilidade dos governadores de cada estado a gestão da polícia civil e da polícia militar. Esse, a meu ver, é o grande problema, a falta de racionalidade no sistema policial brasileiro. Não é possível que com 55 polícias, que às vezes não se conversam, a gente tenha um efetivo combate à criminalidade. Bom, e por falar em segurança pública, vou ficar nesse tema, a deputada federal, uma jovem, menina, Tabata Amaral, do PSB, teve o vidro do carro em que ela se encontrava quebrado no último sábado na região central de São Paulo, numa tentativa de furto. Em postagem nas redes sociais, a parlamentar disse que os estilhaços atingiram sua boca e mão. Abre aspas. Essa não é a minha São Paulo, a cidade. Esse não é o lugar em que eu trabalho para criar os meus filhos. A gente sente uma raiva tremenda na hora, medo e um sentimento de injustiça e de imobilidade. Emerson Tawil, veja bem, não é que... Eu acho que não foi nenhum furto, hein? Isso aí pode ser, de repente, pode até caracterizar um roubo, porque a pedrada foi dada no vidro na direção em que ela se encontrava. Quer dizer, a violência foi praticada também contra ela e não contra o veículo apenas. Então, veja que coisa grave. Eles observam mulheres que estão, principalmente mulheres, quando estão sozinhas ao volante, e eles vêm com pedra, quebra o vidro em cima, enfia, entra com o corpo, leva a bolsa... Veja, é revoltante isso. Eu queria ouvir o Tawil. Bom, sem dúvida, a nossa solidariedade é desse tipo, não é aceitável, a Tabata, mas também, no outro viés, parece que a Tabata faz tempo que não vem a São Paulo. Ela diz que mora em São Paulo e diz que não conhece. E também faz um certo palanque político aí por conta dos seus interesses futuros para o ano que vem. É óbvio que, sem dúvida alguma, essa escalada tem crescido e eu vou discordar aqui no tema anterior, até que do próprio Acácio, vou concordar com o PP, que ele fala, se você fizer uma enquete, Capês, com os policiais militares, de um modo especial, se eles preferem um aumento ou condições plenas e jurídicas para poderem atuar, você vai ter uma grande surpresa. Eu acredito que eles precisam de condições e não têm condições. Hoje são enfrentados, estão tomando viatura dos policiais, estão tomando arma, estão matando policiais,
tem tido uma escalada por conta do crime organizado nesse sentido. E também não creio, como disse o Acácio aqui, que seja um problema somente social. Só o governo federal, nós temos mais de 20 projetos aí. É um problema muito mais de caráter, que vai lá na tenra-idade, como eu sempre gosto de afirmar, em que deve se investir massivamente numa educação em que você coloque princípios, ética, moralidade nessas crianças, e isso, os frutos serão colhidos a médio e longo prazo. Não é só um problema de ordem social em que, numa comunidade carente, qual é a referência, né, daqueles jovens? É o sujeito que anda com uma pistola na cintura, cercado por outras meninas, com corrente de ouro, em cima de uma moto, provavelmente produto de furto ou roubo, e estão desfilando. Essas são as referências desse pessoal. Infelizmente, é o que nós temos no país. Em contrapartida, o governo, há uma grande divergência, assim, uma escalada de distanciamento, né, entre o governo e o crime organizado. Muita gente não sabe, até vindo para cá, eu estava ouvindo no programa, no Morning Show agora há pouco, por conta das saidinhas, muita gente não sabe que dentro dos presídios o governo não tem alcance dos seus tentáculos do poder. Quem rege aquele instituto ali é o crime organizado. Como disse o PP, o sujeito que às vezes estão aqui extravasando, mas um sujeito que é preso por um pequeno porte de droga, que cai num presídio, ele é cooptado. De qual maneira? Ele pode ser primo ou pode fazer parte da facção. Se ele for primo, ele paga uma mensalidade para que ninguém importune ele naquele período que estiver preso. Se ele quiser fazer parte da organização, aí tem um outro preço. E assim vai. E tudo ali é regido por conta do crime organizado. Então eu digo, os tentáculos do Estado não alcançam os presídios. Não existe ressocialização dentro de um presídio. Um sujeito que fica 24 horas ocioso, sem produzir absolutamente nada, pensando como fugir, como arquitetar crimes que são praticados dentro e fora dos presídios, o tráfico que acaba tendo dentro dos próprios presídios, por conta... O presídio que não tem visita íntima e não tem a permissão não, que não tem a entrada de droga, ele vira, que é o quê? Chamadas rebeliões. Então é um problema não só social, é um problema muito mais de vontade. Bom, então é essa a questão. Infelizmente a Tabata, que está lá na Câmara dos Deputados, dá uma força aí para diminuir as emendas parlamentares, porque com 50 bi sobra pouco para a segurança pública. 50 bi de emenda parlamentar. Déficit fiscal de 180 bi. E principalmente quando para o Bolsa Família são 60 e o resto é gastança. Então vamos reordenar as nossas prioridades aqui e tirar o Estado de onde ele não precisa se encontrar.